Então um pouco a rede de memória é um projeto de adesão. As instituições, a partir de um termo de cooperação, ingressam aqui e começam a integrar esse repositório único. No início, a rede de memória era muito focada no objeto e na construção de texto para o objeto. Em dado momento, a gente meio que mudou o foco, a gente continua fazendo a parte de construção de documentação textual, mas focou um pouco mais na questão do repositório, em tentar construir aí, individualmente, do jeito que a gente consegue, um banco de dados único. A gente, na verdade, tem uma pretensão de ser uma europeana. Uma europeana. E esses parceiros... brasileira. Uma brasiliana, né, da memória. Esses parceiros aí tem todo tipo de parceiro. Tem parceiro que tem sua base de dados, né? Tem parceiro que não tem nada. Então, é uma forma que eles têm de mostrar o seu acervo, né? Através de um site, porque eles tem parceiro que não tem nem site. Não tem como mostrar. Então, por exemplo, caso do Museu de Arte Nacional de Belas Artes, que é nosso vizinho lá. Eles não tinham acervo digital nenhum. Aí eles atravessaram, a gente tinha interesse em divulgar essa coleção do Granjan e estava lá, então a gente combinou com a diretora que cada dia eles levariam 50 plantas dessas, imagens dessas para lá, nós digitalizaríamos, daríamos a cópia original para eles, para preservar, e nós colocaríamos na rede memória com os metadados para poder divulgar, e foi isso que aconteceu. E a estrutura de arquitetura da informação desse site da rede memória, a gente utiliza a mesma plataforma que a gente utiliza para uso brasileira e para brasileira fotográfica, que é o uso do software livre chamado DSpace, onde a gente pode criar, sem pagar licença para ninguém, várias coleções, uma para cada instituição parceira, no caso aí, Museu Nacional de Belas Artes, e o acesso a isso, aí a gente já está entrando no uso dessa plataforma livre, né, que é o DSpace. O parceiro, ele tem uma senha e login, e ele remotamente... A gestão é dele, né? Ele que faz a gestão do acervo dele. Nesse caso do Museu de Belas Artes, a gente que fez porque eles não tinham uma pessoa nem para fazer essa entrada. Então fui eu mesma que fiz. Agora, o outro da Brasiliana Fotográfica é o parceiro que faz a inclusão e o upload do acervo do arquivo digital. E aqui a gente construiu essa plataforma de uma maneira a interoperar de várias formas, tentando resolver questões mais variadas em relação ao tratamento da informação nas instituições. Então aqui a gente pode fazer um harvest em algum, através do protocolo aí num repositório da instituição, caso ela tenha, ela separa lá a coleção que ela quer disponibilizar, aqui a gente vai lá, coleta os metadados, dessa maneira mais fácil. Preferencialmente, a gente linka o acesso ao objeto digital para a base do parceiro. Aqui a gente não abriga internamente os objetos digitais. A gente linka para lá. No caso do museu, a gente está abrigando porque eles não têm uma infra para disponibilizar isso. A gente pode fazer uma importação, se o parceiro tem um banco de dados que não é aderente ao protocolo OAI, mas ele consegue exportar isso num formato de uma planilha Excel, um arquivo XML, enfim. A gente consegue importar isso, a gente mapeia os campos e importa. Isso é uma coisa mais em lote, ou a gente pode fazer o cadastramento manual a partir de um login e senha. A gente entra daí, aqui. Se vocês quiserem ver, não sei se o momento seria agora, mas o Alan veio justamente para mostrar para vocês. O Alan é o nosso o especialista em DSpace, né? O Rodrigo é o especialista no portal, ele que faz a entrada de dados. Então, tanto o DSpace, que é para entrada de dados nesses acervos aí, a gente pode fazer remotamente, é muito fácil. E é uma plataforma livre, e o WordPress, que é utilizado no nosso portal, quem administra, gerencia é o Rodrigo, também é uma plataforma livre e muito fácil de ser gerenciada remotamente. A gente pode trabalhar de casa, se quiser. Você estava trabalhando no Ministério da Fazenda, né? O que acontece? A gente tem a parceria com o Ministério da Fazenda, com a Biblioteca de Obras Raras do Ministério da Fazenda aqui.
E a parceria ficou meio parada, a gente tinha, sei lá, 5 registros aqui na base. E eles tinham feito uma parceria com o Internet Archives e digitalizado 4.000 obras deles e já estava lá no Internet Archive. Eu fiquei loucamente tentando contactar a pessoa que a gente tinha, o contato, mandei vários e-mails, liguei, nunca tive resposta. Aí eu falei, quer saber? Alan, vamos inserir isso manualmente. Ele entrou lá no Internet Archives, copiava os metadados, botava aqui e copiava, fazia o thumbnail, a URL aponta para lá, né? Então a gente está com, você já viu quantos são? São 4.000 e poucos livros, né? Então aqui tem a catalogação deles. E aqui você vai lá para esse memoria.org, é o endereço lá no Internet Archives e você tem acesso. Então, esse aí é da base deles, da memoria.org é deles. E tem o Internet deles? Archives, que geralmente é o outro link de base. Então, são 2. Tem alguns que tem 2. Esse aí só tem Mas a ideia é muito bacana, né? A gente conseguir reunir para o pesquisador em um único portal o acervo digital que o país possui, sobre o país, né? Porque em vez da pessoa o pesquisador ter que ir lá no Ministério da Fazenda, de repente nem consegue acesso. Lá no Senado Federal. O site deles ficou uma semana fora do ar e a gente não conseguiu trabalhar. Ele faz uma busca única e consegue resolver. Isso a gente consegue usando uma plataforma ali, a gente não tem que pagar nada. Amanhã, se eles perderem os dados deles, se acontecer uma fatalidade, eles perderem a base de dados deles, morrer, eles têm como a gente exportar para eles esses dados todos e eles alimentarem um novo banco de dados. E até uma outra abordagem, assim, uma coisa que a gente vê, existe muito, eu vou chamar entre aspas, de desperdício de recursos. As instituições digitalizam a mesma coisa, o mesmo acervo várias vezes. Então você tem o Debré, tem 500 exemplares iguais do Debré. Talvez, num mundo de recurso restrito, se a gente tivesse como mapear isso, Debré é um caso que a gente já sabe que tem. Mas, por exemplo, o Rio News, eles têm digitalizado, nós temos na hemeroteca com a busca por palavra. Então, assim, um jornal, é necessário que a gente tenha duplicidade, triplicidade dessa edição digitalizada. Tipo, eu quero ter isso na minha base de dados, eu referencio, boto para lá, digo, esse acervo vai ser visualizado na base de sei lá quem, entendeu? Então, a ideia também um pouco na parte gerencial administrativa da rede memória é construir uma ferramenta única onde a gente até consiga olhar assim, eu tenho uma pilha aqui de obras para digitalizar, mas eu quero me organizar aqui e priorizar. Vamos ver o que já tem disponível, vamos jogar lá? Pesquisei, esse aqui já tem, então vou deixar para uma segunda. Não, esse aqui tem, mas a edição que tem lá é diferente, a minha é autografada. Existem essas particularidades e ok, mas você vai fazer uma escolha informada. Não é assim, vou fazer isso aqui, pronto, e já tem 15 cópias daquilo disponível. É uma forma também de você se programar e tentar otimizar os recursos que você tem. Porque eles são escassos, né? Então a ideia também é essa, é construir um ponto de acesso único para as coleções de memória do país. Visando facilitar a vida do pesquisador e também preservar memória documental. Como é que a gente E também tem uma coisa bacana, que é reunir coleções que estão dispersas. Por exemplo, eu vi isso, o caso do Alexandre Rodrigues Ferreira, que foi um viajante, fez uma viagem filosófica no Brasil, na época do Brasil colonial ainda. E a coleção do Alexandre Rodrigues, ela tem a biblioteca, tem uma parte, o Museu Nacional. O Museu Nacional tem outra parte, a França tem outra parte. Tem uma parte no Emílio Guild, no Pará. Então é uma possibilidade de você integrar virtualmente. E está na rede memória, né? O acervo que a gente digitalizou para eles levaram na biblioteca, nós digitalizamos e inserimos na rede. Eu não sei se ainda está, porque está pendente. Dá uma olhadinha. As coisas de procuradores, está pendente o acordo. Senado, a Biblioteca do Senado de Obras Raras, a gente fez a coleta lá e eles nem sabem que está aqui também na rede memória. A gente fez escondido, né? Surrupiou. Tá gravando. Tá falando? Tá gravando. Então aqui é só para... Você quer sentar aqui? Eu vou beber uma água, que eu já falei disso.
aqui no caso do Ministério da Fazenda, como o Vinícius já disse, a gente foi no site, né, e pegou os metadados que eles já tinham. Como eles, assim, o tratamento lá não é tão biblioteconômico, né, então eles só tinham os campos básicos, então foi o que entrou aqui, na verdade. Mas aqui eu vou mostrar como se eu estivesse inserindo um novo na coleção. Que aí a gente pegava o título de lá, no caso, quando tinha ausência, a gente pegava no Internet Archives, dos metadados que eles também colocaram lá. Que eles colocavam os metadados simplificados no Internet Archives e na base deles. Às vezes na base deles faltava, carecia de alguns dados, a gente pegava do Internet Archives. Então a gente entrava o título, o autor, aí a data do... Isso é o Dublin Core. Isso é o Dublin Core, são as nossas 15... metadados do formato Dublin Core. Seria bem simples. Aí a gente preenche aqui, adiciona, né? Bem simples, a entrada é bem simples e bem amigável, né? Que é diferente, não tão diferente como a gente entra no Sofia, né? Que é o software que a gente usa. Essa definição vocês usam para todos os parceiros? Para todos eles. Para todos os parceiros. Isso é uma questão assim, é um ponto até certo ponto polêmico, que é uma forma da gente tentar aproximar a questão das descrições dos campos, né, e da catalogação entre arquivos, museus e bibliotecas. Por exemplo, os arquivos normalmente não usam título. Mas você tem que usar um título atribuído, que vem entre colchetes. Ou ementa, né? Porque, olha só, na verdade, o Dublin Core, ele veio para resolver um pouco as desavenças entre arquivos, museus e bibliotecas. Então, a biblioteca usa o MARC 21, né? Os museus agora vão usar o tal do Lido, né? Os arquivos usam o Dobrade. Então, você, por exemplo, o diretoria do Patrimônio Histórico da Marinha, nossa parceira na brasileira fotográfica, ela usa as normas da Dobrade, né? Tudo direitinho. O que ele faz? Na brasileira fotográfica, ela simplifica essa descrição dela e usa o Dublin Core. Mas tem um desses metadados aí que é um link para a descrição no local onde o acervo está guardado. No mesmo caso, a Biblioteca Nacional, que a Biblioteca Nacional usa o MARC 21. Ela não usa o a gente da BN Digital é que usa, isso é um padrão para o digital, porque você vai ver o objeto que você descreveu. Então você não precisa ser tão exaustivo nessa descrição. Você vai, tem um link que remete lá. Você vai ver que ali está o Dom João, está a Princesa Isabel com o Código D, que tem o Machado de Assis. Você vai ver tudo aquilo. Então você faz uma descrição mínima para você descobrir aquilo na web e aí de lá você vai para o acervo de origem onde você tem a descrição detalhada. Na verdade, é a solução que a gente encontrou pacífica, mas não saiu porque olha, é uma coisa assim, feia. A revista é museólogo e bibliotecário é feio. O museólogo é o mais calmo de todos. Mas a bibliotecário. Não sei, procede? Aí tem uma criatura que trabalha com a gente, que é a Gabriela, que é as duas coisas, ela é bipolar. Bibliotecária. No caso da biblioteca, não é a gente que insere. Alguns a gente inseriu e outros eles inserem lá. Eles estão fazendo a gestão agora. A gente fez uma importação de metadados, eles estão organizando e consertando, que veio muita coisa com problema. Mas vocês conseguem fazer importação da base de objeto digital. Se a base for aderente ao protocolo, aí a gente faz fatos sem problema. Se a base fizer uma exportação, a gente vai pegar o arquivo e vai mapear naquele arquivo quais os campos se encaixam dentro desses 15 elementos e fazer a importação a partir dali. Isso tudo a gente não faz sozinho, a gente senta com o parceiro, conversa, vamos lá. A questão é assim, é você ter um conjunto de... Abstraindo a parte de nomenclatura, né? A gente trata com informação e pode ser ementa, pode ser título, pode ser alguma outra informação, mas a informação ela tem a mesma natureza. Então, a gente precisa, às vezes, e isso a Roberta do IMS falou numa apresentação que a gente fez outro dia, cada um abriu mão um pouquinho de suas questões internas em prol de você
conseguir interoperar isso de uma maneira mais simples, né? Interoperar pelo menos as questões, os pontos de acesso básicos, os metadados de identificação daquela obra, a gente conseguir integrar isso. Isso é muito importante do ponto de vista do pesquisador. Hoje eu estou do lado de cá, eu estou falando da instituição, mas eu também sou historiador, eu também pesquiso, faço de minhas pesquisas, e eu sei a dificuldade que é. E aí eu tento toda hora me colocar no lugar do outro, né? Me colocar no lugar do meu usuário, para tentar sempre mitigar essas questões que, para mim, são problemáticas. Eu dou um exemplo clássico, assim, eu não sei, a maioria aqui jovem, não sei se vocês já trabalharam com micro-ISIS. Conhece? Já trabalhou com micro-ISIS aqui no Inferno. Que é um programa baseado em DOS, foi amplamente usado, né, porque ele era gratuito, a Unesco distribuía para fazer a Fátima trabalhava com micro-ISIS lá em Manuscrito. E quando você fazia uma busca, o índice que ele trazia ele só aparecia, sei lá, 10 caracteres daquilo. Então, se você... Tinha um exemplo clássico, assim, na biblioteconomia, a forma certa de você colocar a entrada de um papa, qualquer um, é igreja católica, ponto, papa, aí abre parêntese, o nome do papa, fecha parêntese, traço o período. Só que isso no micro-ISIS, ele para na igreja católica. Então, quando você procura um papa qualquer, você não consegue ali identificar. Então, eu sempre... a gente tem que ter uma outra forma de indexar isso, tem que ter uma outra forma de indexar. A gente precisa um pouco olhar para o outro lado, né? Então, essa é a questão. É polêmico, talvez, assim, a gente precise trabalhar numa forma, e aí na parte do display, né, de como a informação é mostrada e não tanto como ela está dentro do sistema. Se ali é título, na hora que você está cadastrando, não faz tanta diferença, assim. Talvez faça, mas botar título / ementa, e isso mais na hora da visualização. Pode ser um ponto, e é legal aqui, na verdade a gente também está absorvendo aqui, né? O que vocês vão falando e tal, a gente vai depois pensar em relação a isso para ver onde a gente pode melhorar. Do que? Esse daqui da Escola de Nacional Circuitos, que também está na nossa base. Isso aí é o arquivo da Funensec, que é uma escola de seguros, de seguridade. Eles disponibilizaram todo o catálogo digital deles para fazer parte tanto da hemeroteca quanto do projeto aqui. Agora, no caso, esses livros, eles existem fisicamente, fisicamente na Biblioteca Nacional. Então, eles são parte do acervo da Rede Memória, enquanto essa escola é parceira da nossa Rede Memória, mas eles também estão na biblioteca. Estão com pessoa física e pessoa jurídica. Com pessoa jurídica aí e com pessoa física na BN Digital, porque eles estão fisicamente no acervo da Biblioteca Nacional. Mas uma coisa... Eles abriram mão de doutorado. Acho que pegando um pouco desse viés de condensar essas informações, a forma de blog que o site tomou, pegando mini sites dentro dele, acho que torna isso muito mais melhor utilizável para um usuário comum, porque ele já está utilizando um padrão de blog que ele vê em todos os outros sites. É uma então, aproximação. O fato do cara passar o mouse em categorias e abrir todas as categorias ali facilita a vida dele, e de repente uma pessoa jovem que nunca passou pelo problema de ficar mexendo naquilo, já sabe mais ou menos, é tão intuitivo que a pessoa já vai passar o mouse, arte cênica, por exemplo. Ele já clica e já consegue encontrar em segundos uma coisa que, se fosse um site que não tem estrutura, entre aspas, básica, ou condensando essas informações, ele demoraria muito mais e aí abandonaria e deixaria para lá. Ou se visse todas, nossa, mas tantas classificações diferentes, tantos links, a pessoa fica, às vezes, meio... Então, uma coisa visual, letras grandes, a barra lateral, a barra lateral da direita ou da esquerda, você sabe que você vai conseguir todas as informações ali. No final, você sabe que você vai ter tudo, o contato, a instituição, quem somos, vai ter tudo. Então é uma estrutura já bem consolidada que só deixa esse padrão, deixa o acesso para o usuário muito mais, o usuário tem muito mais desenvoltura ao navegar pelo site. No caso da Brasiliana, por exemplo,
fotografias estão em evidência. Sim. Aí isso é uma coisa, você a valorizar ideia é o uma acervo. coisa importantíssima, porque aí você vai, nossa, dá vontade de olhar todas as fotos. Né? E Dá olha, vontade de olhar é todas as muito fotos. legal. Porque, sim, mas é isso, a usabilidade da coisa torna a ferramenta mais interessante. Não só o conteúdo, entendeu? E é visível a diferença e como isso está sendo bem utilizado. Né? Legal. Bom, esse feedback é importante. A gente sempre trabalha para chegar nisso, né? Como a Ângela falou, a gente tem uma política nossa que é, sempre que possível, não inventaremos a roda. Usaremos a roda que já existe. Então, e um pouco, isso passa um pouco também, pelo que eu vou falar um pouquinho mais à frente, da questão do você entender o seu usuário, né? O que o meu usuário quer? O que eu tenho de retorno dele sobre isso? O retorno você deu, pô, legal, bacana. A gente recebe um monte de crítica também. Aqui eu não vou falar só das flores, não, mas eu acho bem interessante essa aproximação com o teu público, né? E eu acho que isso enriquece muito o trabalho. Eu ia te perguntar uma coisa. Você vai entrar já naquele feedback? Não, o Rodrigo vai mostrar um O Rodrigo vai pouquinho. mostrar o site, tá? Porque eu ia sugerir, se o pessoal está querendo algum intervalinho para o Valete. De repente ele mostra rapidinho. Aí a gente Eu faz corto o microfone dele e a gente faz um intervalo, aí todo mundo vai ao banheiro e aí a gente O volta na Rodrigo outra é parte. geógrafo. Tem pouco, vou É um- falar muito. Então ele cuida do site. Dessa vez eu vou falar muito. Com a questão da atualização, a gente tem uma meta de construir novos conteúdos sempre que possível. Então a gente sentiu a necessidade de ter alguém mais dedicado à gestão desses conteúdos no portal, cadastrar, integrar as pessoas. A gente tem alguns atores dentro da biblioteca que produzem conteúdo, mas tudo centralizado nele. Quando precisa aprovar, ele aprova. Ele é o gestor disso aí. Né? A gente trabalha junto e tal, a gente está sempre tentando implementar novidades assim que melhorem a experiência do usuário, a usabilidade, e isso é um trabalho muito colaborativo e muito coletivo. Ele vai apresentar um pouquinho essas funcionalidades enquanto eu vou ao banheiro. Bom dia. Como o Vinícius já falou, eu não sou bibliotecário, não sou arquivista, eu sou geógrafo. Né? Durante boa parte da minha vida acadêmica eu trabalhei com pesquisa mesmo, então acho que fiquei muito feliz com esse convite de poder trabalhar na BN Digital e principalmente ter uma atenção praticamente exclusiva a cuidar do conteúdo que vai ao ar no nosso portal. Eu, aliás, gosto muito, no caso específico da BN Digital, dessa expressão portal. Independente de qualquer definição técnica ou diferenciação entre site e portal, eu acho que ela casa bem com tudo que já foi dito aqui a respeito dessa interatividade com o usuário. Né? Quando a gente pensa em um site, né, usando até aí, recorrendo à etimologia da expressão, né, quando a gente pensa em um site, um local, isso pode parecer que é simplesmente um lugar onde você está armazenando alguma informação estática. Ela fica ali, parada, como se fosse um grande depósito digital, virtual, de algum tipo de informação. Quando a gente pensa na ideia de portal, a ideia é transpor alguma coisa, atravessar e você ter nisso um convite para você desvendar algo que está atrás daquela vitrine. E é basicamente o que o nosso portal faz, né? O portal da BN Digital, ele traz você para dentro da Biblioteca Nacional através de todo esse trabalho de digitalização de acervo que a gente faz aqui já nesses anos todos. Só que se a gente pensar, né, que infelizmente ainda existe uma dicotomia muito forte entre conhecimento erudito e conhecimento popular, né, eu acho que foi muito bem ressaltado aqui a questão de que muitas vezes o usuário ele se sente acanhado de buscar informação onde essa informação se originou, e aí ele acaba recorrendo a uma outra ponte para chegar a essa informação. A gente vê isso claramente no meu caso, então, isso foi muito visível nos anos todos que eu passei dando aula, quando as pessoas, ao invés de, na hora de escrever um trabalho, fazer uma prova, qualquer coisa, ao invés de elas irem direto onde a informação pode estar, elas vão, por exemplo, nas enciclopédias digitais, elas vão nos motores de busca de imagem, né? Então entra no Google Imagem, entra no Wikipedia, para pegar alguma informação, por exemplo, sobre
tráfico de escravos, né, já que falamos aqui nos nossos primeiros produtos digitais, do tráfico de escravos no Brasil. E você vai ver que às vezes, boa parte das vezes, essas instituições guardam essas informações muitas vezes na sua raiz. Então eu não preciso recorrer ao Google Imagens para procurar uma missa sobre a abolição da escravidão de 1888, quando a gente tem isso aqui através do nosso portal. Só que para quebrar essa resistência de muitos usuários em buscar essa informação, a gente precisa transformá-la em algo prático, acessível, visualmente agradável e, acima de tudo, facilmente manipulável, né? Hoje em dia, a gente tem vivido uma evolução cada vez mais rápida das ferramentas das ferramentas digitais. Então, se antigamente a gente sentava no computador para fazer uma pesquisa e buscar algum conteúdo, hoje em dia a gente usa isso aqui, né? Então, boa parte das pesquisas são feitas através de um celular, de um tablet, de um notebook, e a gente precisa estar em consonância com essa forma das pessoas trabalharem os conteúdos digitais. Por isso, na hora da gente gerir o nosso portal aqui, a gente buscou uma ferramenta que fosse bem fácil e acessível para que se pudesse fazer esse trabalho de qualquer plataforma. É um trabalho que não para, né? A gente ainda tem muita coisa para mexer nesse sentido, né? A gente gosta de dizer lá na BN Digital que o nosso trabalho é pendular, né? Então a gente está sempre fazendo e refazendo alguma coisa. Fazer e refazer alguma coisa pode soar a princípio como correção de erros. Na verdade não é bem uma correção de erros, né? Embora isso possa acontecer também, evidentemente, né? Mas é também uma atualização das demandas. Então, se antes a gente dispunha as imagens, dispunha o nosso banco de dados através de um formato, na medida em que a gente vai vendo que as pessoas utilizam, né, como plataforma de pesquisa um celular e determinados formatos não são compatíveis, né, ou não são muito práticos com o uso através de um celular, a gente tem que transformar essa ferramenta para que você possa usá-la de qualquer forma. E a gente vai fazendo isso o tempo todo aqui no site. Quando você vai, para estimular o usuário a visitar o nosso acervo, não bastava só a gente ter uma ferramenta de busca onde ele pudesse, já com uma ideia preconcebida, já na cabeça tendo uma ideia do que ele quer, fosse até uma área de busca e digitasse qualquer coisa aqui para procurar. É preciso que a gente também traga, né, tire as pessoas da inércia. Aí você vai achar aqui, por exemplo, 1070 registros só a partir da palavra escravos, né? É preciso tirar as pessoas da inércia e convidá-las a conhecer o que a gente tem. E para isso o portal da BN Digital ele funciona muito bem através desses materiais digitais que a gente dispõe, tanto na forma de artigos, que já foi falado e até mostrado aqui, quanto os dossiês e as exposições, por exemplo, né? A gente tem também um material que toda semana muda, que é esse aqui onde eu estou passando o mouse, que é o documento da semana. Toda semana eu faço uma pesquisa sobre alguma efeméride que tem a ver com as datas, né, daquela semana. A gente entende que também não adianta trabalhar, fazer isso, mudar isso diariamente. Primeiro que a gente não vai ter um espaço para acomodar essa informação toda. Segundo, que se a gente exagera na acomodação de informações, ainda que dispuséssemos do espaço para isso torna o usuário bastante perdido. Peraí, tem muita informação aqui disponível. Então toda semana a gente coloca alguma notícia que tenha marcado aquela data, né, obviamente não naquele ano, né, e que tenha a ver com o nosso acervo digital. Então a ideia desse material específico, documento da semana, é que também tem a ver com o nosso material digital disponível. Então é trazer o usuário para conhecer o que a gente tem. Às vezes a gente fica até meio dividido assim sobre o que a gente vai postar, porque a gente sabe que poderíamos ter algo talvez mais visualmente mais claro, até visualmente mais atraente, do que o material que a gente tem em jornais, que a gente tem em iconografias, cartografia, manuscritos e por aí vai. Mas uma ideia é trazer sempre o que a gente tem. Ora você vai encontrar uma visualização de um material mais simplista, como essa daqui que eu coloquei
na sexta-feira passada, né, que é simplesmente uma notícia que tem a ver com a construção do Muro de Berlim, certo? Onde na madrugada de 12 para 13 de agosto de 1961, a Alemanha soviética começou a cercar, a dividir as duas partes da cidade de Berlim, inicialmente com arame farpado, até que depois levou à construção do muro. E uma coisa que ficou marcada nessa noite é que houve uma fuga em massa de pessoas do lado oriental, do lado soviético, para o lado ocidental, porque já imaginavam que essa comunicação seria cortada, e de fato foi por 28 anos, até 1989, quando o muro finalmente caiu, né? Então, assim, nesse caso, eu peguei uma notícia de jornal, né, que fala sobre a fuga dos alemães para o outro lado. Então a gente vai acessar aqui, no caso é uma matéria do Jornal do Brasil, então tem a ver com o que a Ângela falou mais cedo, né, que é um material que está protegido por direito autoral. Então, ao acessar, a primeira informação que ele vai te dar é essa, que a gente não pode reproduzir esse material. Ele está totalmente livre para consulta, você pode ler essa e várias edições do jornal, todas as edições disponíveis do jornal. Não tem todas as edições, né? Não funciona em tempo real. Depois eu vou até falar um pouquinho sobre isso na confecção de duas das exposições que a gente colocou no ar recentemente. Mas tudo que eles disponibilizam está aí, só que você não pode reproduzir, só pode consultar, visualizar. Se você precisar reproduzir por uma questão de trabalho e pesquisa, aí o contato é com a própria instituição, que vai lhe passar todas as necessidades, né, que você precisa cumprir para poder ter acesso a isso. Então aqui a gente vê lá a notícia inteira. Isso aqui também pode ser ampliado, né? A gente tem ferramenta de zoom, tem uma série de facilidades aqui da hemeroteca para poder visualizar isso aqui. Em outros momentos você vai acessar o portal e vai ter outro tipo de documento aqui, uma iconografia, um mapa. Então toda semana isso vai mudando. Então isso é parte do trabalho de pesquisa constante que a gente faz. Você já está fazendo isso há quanto tempo? Mais um ano. O que? Esse trabalho Desde que ele desde que eu entrei em 2013, tem 4 anos. Mas já. você repete, né? Conta pra gente. Não, às vezes acontece, a ideia é não repetir o documento, né? Acontece de eu repetir a efeméride, por exemplo. Isso é muito dinâmico, né? E o calendário muda, né? Como a ideia é trabalhar os dias daquela semana, né? No ano seguinte, né? Se aquela segunda semana de agosto não contarão com as mesmas datas. Então às vezes acontece de estar, digamos assim, meio fraco de assunto. E o que a gente faz é repetir a efeméride. Por exemplo, eu já coloquei no ar mais de uma vez a chegada do homem na Lua e o dia do bibliotecário. Sim. Né? Eu já coloquei no ar mais de uma vez a chegada do homem na Lua, o dia do bibliotecário e o aniversário da Biblioteca Nacional em outubro. O que eu procuro fazer de um ano para o outro quando eu me vejo obrigado, para também não tirar um assunto mirabolante, né? Não pegar porque como tem que ter a ver com o nosso material digital, eu não posso pegar simplesmente uma coisa do tipo, morreu o Roberto Bolanhos, o ator que faz o Chaves. Cara, eu dificilmente vou ter alguma coisa disso no nosso acervo digital. Então, por mais que isso possa ter saído no jornal com grande notoriedade, se eu não tenho o jornal daquele ano que fala sobre aquilo ali, por alguma razão, eu não vou poder colocar isso. Então, às vezes, para não criar coisas mirabolantes, a gente é obrigado a repetir uma efeméride, mas eu procuro sempre trocar o documento, né? Então já teve vezes em que eu falei do Homem da Lua e coloquei uma fotografia do século XIX da Lua. E outra vez eu coloquei a notícia do jornal. Isso aconteceu até umas 2 semanas atrás, o Homem da Lua. Estão caminhando na Lua. Aí era a matéria de um dos jornais que é o do Muro. Eu acho que tem a ver porque a gente está com 3 alemães lá Ah, sim. Do seu lado. Pesquisando, estão do meu lado ali. A do muro, eu nunca coloquei a construção do muro. Eu já coloquei a derrubada do muro. Pois é, mas agora então a construção do muro foi a primeira vez que eu resolvi trabalhar com ela. Mas a derrubada do muro a gente já teve. Então assim, invariavelmente pode acontecer de um assunto se repetir. Mas a ideia é que pelo menos um material disponibilizado seja um material novo. Então, ou na pior das hipóteses, eu vou pegar uma notícia de outro jornal sobre a mesma coisa, né? E a ideia é estimular o usuário a frequentar o nosso banco de dados, a frequentar não só o portal, como também, né, os objetos todos que a gente tem disponibilizados
na nossa base de dados, né? Então, o documento da semana é uma dessas formas, os artigos e dossiês, né, também são outras formas de apresentar isso. Cada um deles tem um formato específico, né? O documento da semana é muito dinâmico, é muito simples. Você chega aqui, a gente tem aqui o nosso portal dividido em algumas áreas, né? Um destaque que é dinâmico, que ele fica trocando os slides, são coisas que a gente ou produziu recentemente, ou, por exemplo, que estão disponibilizados fisicamente na Biblioteca Nacional. Uma exposição que ela não é só digital, ela é física também, e a gente precisou converter para o formato digital para ampliar o acesso a todo mundo, que não pode ir à Biblioteca Nacional ver, né? Então, geralmente, esse destaque aqui, ele está sempre sendo renovado. Essas exposições, elas aconteciam na Biblioteca Nacional e morriam. Às vezes ficava só um catálogo. Aí gerava um catálogo. O primeiro passo que a gente fez para essas exposições foi a gente digitalizou todos os catálogos existentes desde Desde a Camoniana, que foi a primeira, né? Que eu nem lembro que ano. 1878, 76, eu acho, 76 ou 78. Primeira Então, exposição da aí nós Biblioteca digitalizamos Nacional. isso. Depois a gente começou a tornar virtual, com base no catálogo, no acervo, algumas exposições, né, que não nasceram analógicas e virtual ao mesmo tempo. Depois a gente conseguiu fazer a cabeça dos dirigentes para que criasse uma norma dentro da Biblioteca Nacional. Toda exposição presencial que acontece na Biblioteca Nacional tem que ter a sua versão digital, né? Porque senão isso não é democrático, não é uma coisa sensata que a Biblioteca Nacional faça uma exposição que tem umas caríssimas, de milhões de reais, que durem 6 meses e depois morreu. O pessoal que morava lá no norte, no nordeste, nunca vai ter a chance de ver. Essa exposição aqui é um bom exemplo. Pois é. Ela está fisicamente exposta atualmente aquela lá. Aquela foi a mais cara Também. que eu vi, que ocupou 2 andares, e uma coisa assim, absurda, fizeram até morte, ia morrer e ficar por ali mesmo, né? Então foi uma forma que a gente conseguiu que a direção se sensibilizasse com isso e obrigasse as exposições a serem também, ter uma versão virtual. Agora já nasce. A gente faz até parte da comissão de exposições quando rola uma reunião. Você pega, por exemplo, a prática, né, a política é que a gente inaugura a exposição virtual no mesmo dia da exposição, sempre que possível, e a exposição virtual acabou que a gente consegue sempre um pouquinho mais, né, pensando um pouquinho mais. Quando o objeto exposto ele está digitalizado na íntegra, a gente bota um QR Code na vitrine para você ter acesso ao documento integral virtualmente. Na exposição você vê 2 páginas do documento ali. A gente faz a mesma coisa aqui, né? Por exemplo, essa exposição, que é a exposição que está em exibição fisicamente nos corredores da Biblioteca Nacional, é uma exposição que tem um apelo muito forte para pessoas que não estão aqui fisicamente no Rio de Janeiro e tampouco que podem ir à Biblioteca Nacional. A exposição sobre a Revolução de Pernambuco. Você imagina quantos pernambucanos não querem conhecer sobre esse assunto e não tem a menor condição de sair de Pernambuco, vir até o Rio de Janeiro, né, durante o período de vigência da exibição da exposição e acessar, e ir lá ver aquele material. Material esse que muitas vezes ele está incompleto, como o Vinícius falou, incompleto no sentido do que está exposto. Então, por exemplo, você tem lá um livro, né, sobre que tem alguma informação sobre a Revolução. Ele na vitrine vai estar aberto na página de destaque, mas às vezes a pessoa quer conhecer o conteúdo, a íntegra do livro, e aqui a gente consegue fazer isso. A ideia, né, conforme disse o Vinícius, a gente sempre fazer isso concomitantemente ao lançamento da exposição. São os dias em que eu faço hora extra, porque tudo chega em cima da hora, né? Então, assim, a gente fica ali na correria esperando, tá faltando material. Às vezes eu fico de plantão ali esperando o material chegar para poder jogar ele, converter ele para o formato digital e poder jogar ele no site. Né, e fazer isso a tempo de pouco antes da inauguração da exposição, testar, olhar, né? Então geralmente eu jogo isso num modo de visualização privado, onde só a gente que tem acesso ao login, né, do gerenciamento do site consegue ver. Eu olho, testo, tá tudo direitinho, tá abrindo, as imagens estão abrindo, aí beleza, aí momentos antes da inauguração formal e física da exposição eu coloco ele disponível para que todos possam visualizar, né? Então geralmente coloco até os catálogos, né? Aqui, por exemplo, a gente tem né, nessa exposição de Pernambuco tem o convite. Esse foi o convite que foi despachado
digitalmente para as pessoas, e ele já vem aqui com um link para o catálogo da exposição, né? Então eu coloquei um link tanto na imagem quanto na legenda, de forma onde quer que você clique, você acessa o PDF do catálogo que foi distribuído, né, para os visitantes, né? Ele foi distribuído em forma de livretinhos. Aqui a gente condensou esses livretos todos num formato em PDF, está aqui, entendeu? Se você quiser, você salva o catálogo para você e você tem aí, né, tudo que foi colocado no catálogo. Você não quer mostrar como é que é a ferramenta de... Vou mostrar. Além dessa, só mostrar uma coisa aqui, que além dessas exposições que são produzidas fisicamente na Biblioteca Nacional e transformadas em material digital, a gente também tem exposições que são autóctones da BN Digital, né? Isso começou inicialmente com uma exposição que a gente montou sobre as Copas do Mundo, e no ano passado a gente lançou uma exposição que não teve uma versão física. E o Rodrigo que foi o curador. Essa aí fui eu que fiz tudo, né? A gente, obviamente, em parceria com o restante da equipe, mas ela foi idealizada inteira pela gente ali. Então a gente produziu no ano de 2016 uma exposição sobre os Jogos Olímpicos da Era Moderna, que começa desde da primeira edição dos Jogos Modernos, né, lá de 1896, idealizado pelo Barão de Coubertin, como diz o meu pai, Barão de Coubertin, e até a penúltima edição. A gente não tem aqui a edição do Rio de Janeiro, tá? Nós paramos na edição de Londres. E é interessante falar sobre isso pelo seguinte: antes foi falado aqui da questão da disponibilização dos direitos autorais, e para as edições mais modernas, né, principalmente a partir de 2008, nós praticamente só temos na nossa hemeroteca os jornais que estão protegidos por direito autoral. Então, ao acessar essas versões mais recentes, essas edições, ou melhor dizendo, mais recentes dos Jogos Olímpicos, provavelmente você vai esbarrar com a grande maioria de conteúdo protegido. E como as coisas não acontecem em tempo real, né, para a edição de 2016, os jornais que estão ainda sendo editados ainda não disponibilizaram essas edições. Então a gente parou na Olimpíada de 2012, que era o material que a gente tinha disponível. Mas a ideia é que isso seja alimentado ao longo do tempo. Como eu falei, o trabalho da gente é bem dinâmico, e que tão logo esse material esteja disponível na hemeroteca, eu produza mais um slide aqui sobre as Olimpíadas do Rio de Janeiro, né? Aqui a gente tem informações sobre os Jogos, especificamente, acontecimentos marcantes que marcaram aquela edição dos Jogos. E uma coisa que foi bem interessante que a gente colocou nessa exposição foi o que eu chamei aqui de Gazeta, que são acontecimentos marcantes naquele período da história mundial. Então, por exemplo, essa última edição de 2012, né, teve o caso do atirador da escola de Connecticut, que foi no ano da edição dos Jogos, né, o centenário do naufrágio do Titanic, e aí eu busquei nos periódicos notícias que ilustrassem isso. Essa maneira de visualização das exposições virtuais, ela é bem dinâmica também, muito fácil de ser operada através dessas plataformas móveis, celular, tablet. Você navega nesses slides aqui. Esses slides são como se fossem mais ou menos capítulos, né? Então, você clica no slide, ele te traz uma informação textual e visual, né? E iconográfica, jornal, quer que seja. Aqui você tem esse material visual, que ele trabalha em 3 etapas. Um thumbnail, que te dá a ideia do que você vai encontrar, com a legenda aqui. Ele maior, para caso isso seja suficiente para você se satisfazer com o que você está querendo visualizar. Então aqui a gente tem uma matéria de jornal falando sobre recordes e superações dos atletas olímpicos. E caso isso não seja o suficiente para você, você queira destrinchar isso ainda mais, aí aqui você tem a oportunidade de ver o documento completo, onde você acessa aquela edição do jornal, o link te joga especificamente na página visualizada, porém, a partir dessa página, você pode visualizar as outras páginas, inclusive as outras edições do jornal, que a gente consegue ver por essas barras aqui. Por exemplo, você acessa aqui esse botão de pastas e você vê todas elas, tá? Todas as edições desse jornal. Esse é o formato da visualização das exposições. Os dossiês que a gente já mostrou aqui, só voltando rapidamente,
tem um formato mais parecido com o de um livro, né? Ele é bem capitulado, né? Então você acessa aqui, por exemplo, um dos dossiês que a gente mais gosta de trabalhar ali, que é a França no Brasil, né? Foi feito em parceria com a Biblioteca Nacional da França, e a forma de visualização dele aqui é em cascata, onde a gente navega como se fosse um capítulo de livro. A segunda forma mais simples, a forma mais simples é o documento da semana. A segunda forma mais simples são os artigos, que também funcionam à base de texto corrido. Então você abre um menu aqui de artigos, a gente tem aqui uma série de artigos feitos relacionados a periódicos, isso é uma produção da casa também, né? Então existe um pesquisador da Biblioteca Nacional que produziu uma série de artigos relacionados a diversos periódicos. Você tem aqui a lista deles, você clica, abre e você vai ler os artigos em forma de texto corrido. Aqui tem para continuar lendo e daí em diante. Como é que isso tudo chega a essa visualização? A gente tem aqui, cadê? Onde é que você botou? Eu acho que apagou. Eu acho que saiu da página. Entra por lá mesmo, cadê? Isso, entra lá, editar a página lá. Editar. Vai lá, BN digital lá em cima. Aí, dashboard. Esse é o WordPress, é um gerenciador de conteúdo que tornou a nossa tarefa de construir esses conteúdos e dinamizar a publicação disso muito mais fácil. Eu não preciso editar, ele não sabe editar, nem eu, nem ninguém sabe editar código HTML, fazer essas funcionalidades, então isso aqui é um gerenciador de conteúdo que permite que a gente faça isso de uma forma muito dinâmica. E ele é bem simples, né? Um software... Mas aí vamos voltar ao que você falou. Sim, né? Foi o que eu falo. O Vinícius falou que foi em 2012, não foi isso? Que a gente tinha milhares de sitezinhos em HTML e tal. Então, foi aí que a gente fez aquele estudo e tal. Isso foi construído, já pré-moldado para receber todos os nossos sitezinhos. Essa é a então, facilidade do site da WordPress, França, né? no Brasil, que era um site bilíngue. A gente tinha o site do tráfico dos escravos, da cartografia. Então, ele já foi moldado para ser isso tudo que ele é. O WordPress é uma ferramenta muito usada por diversos editores, ela é bem popular, né, bem simples, e uma grande vantagem dela foi o que a Angela falou, a gente pode formatá-la sob encomenda. Então assim, eu preciso de um site que seja assim. Então os produtores, os editores lá do WordPress, eles vão desenhar essa ferramenta de edição do jeito que você precisa para você colocar tudo no ar. Como você falou, né, eu até cheguei a comentar ali, não sei se todos escutaram, isso dá para fazer até no celular. Já aconteceu, por exemplo, de eu sair de férias, né, e esquecer, por exemplo, de colocar o documento, de pré-agendar, porque ele pode ser pré-agendado, eu posso já deixar aí, sei lá, 1 ano de documento da semana, 1 ano é exagero, mas 1 mês de documento da semana pronto, e ele entra no ar na data que eu programei. Mas já aconteceu, por exemplo, de eu sair de férias e falar, cara, não fiz o documento, entendeu? E com o celular, você já sabe o que você quer, já sabe o que você vai colocar. Eu do celular acessava, produzia o texto que vai... Vou abrir aqui até um documento da semana para ficar mais facilitado, né? Pegar esse aqui, 100 anos de samba, então, o documento recente. E do celular acessar ele aqui e produzir todo o conteúdo que vai ser disponibilizado naquela caixinha do documento da semana. Então você tem aqui o nome do arquivo, que é o que eu vou buscar na hora de acessar dentro do WordPress o documento, o título, ou seja, aquilo que vocês vão ver aqui. O título é o que aparece primeiro aqui, né, em letras azuis aqui. O campo para editar o texto que eu coloco, geralmente a ideia é que seja um texto pequeno mesmo, né? Isso às vezes dá um trabalho danado, porque eu tenho um limite de caracteres, eu preciso transmitir uma ideia, às vezes eu fico 2 horas para conseguir produzir um texto que seja rápido, né, nessa transmissão da ideia. 180 caracteres, é um pouquinho o link mais. E a imagem, o thumbnail que te remete, né, que é o link para o documento em si. Então, quer dizer, do celular a gente consegue produzir isso aqui rapidamente, com facilidade. É só carregar a imagem já cortada no tamanho certo. Isso aí até no celular você consegue fazer com qualquer aplicativo de edição de imagem. Você diz, eu preciso da imagem de tantos por tantos pixels, né? Fez isso, carrega ali, produz o texto, publica, o documento da semana está pronto. Um artigo, por exemplo, segue basicamente a mesma linha, né?
a lógica para a edição de todos aqueles formatos que a gente viu, ela é a mesma. Ele tem a mesma lógica. Vou abrir esse aqui, Cultura e Opulência no Brasil. Eu acho que esse tem, se eu me lembro bem, ele tem uma coisa interessante. A gente coloca aqui tanto texto. Um editor tipo Word, tipo editor de texto. É possível simplesmente carregar imagens sem links ou colocar links nessas imagens. Então aqui no final do texto eu coloquei uma série de imagens. Essas imagens que vocês estão vendo aí não tem link, elas são só, né, elas não são um documento disponível na nossa base de dados, é só uma imagem que o autor procurou disponibilizar, né? E lá embaixo eu tenho como colocar o documento que tenha um link. O documento que tem um link é o que a gente vai ver, por exemplo, aqui. Então a gente consegue acessar a gente consegue visualizar tanto uma imagem, digamos assim, estática, como uma imagem que vai te remeter à nossa base de dados. Tá? Então os artigos, né, são produzidos assim. Quando você entra no dossiê, ele segue a mesma lógica. A diferença é que os dossiês e as exposições, elas são encadeadas. Então, cada capítulo do dossiê ou cada slide da exposição é uma exposição ou um dossiê novo. Só que dentro do WordPress eu consigo encadeá-lo um no outro de forma a completar a sequência. Então, lá embaixo a gente tem aqui o encadeamento, né? E eu ali, ó. São as edições da Ângela. Aqui tem o histórico de quem mexeu, você consegue ver quando foi e quem mexeu naquilo ali. Então, por exemplo, esse é o primeiro capítulo do dossiê na França no Brasil. Então eu marco aqui que o dossiê raiz é a França no Brasil, esse é o primeiro capítulo, e os capítulos subsequentes vão seguindo a numeração direto. E aí ele mesmo, o WordPress mesmo, junta tudo isso e coloca ali visualizado daquela maneira que vocês viram. A exposição é a mesma coisa. A diferença é que vai aparecer aqueles quadradinhos dos slides e não aqueles capítulos. Então assim, resumindo, é uma ferramenta muito simples. Você não precisa ser um especialista em edição de conteúdo para mexer nisso, né? Ela é bem intuitiva. Na medida em que você vai operando ela, você vai pescando rapidamente, né, esse encadeamento todo, a maneira como se faz para colocar no ar. É feita sob encomenda, dentro do formato que você precisa, e com isso a gente consegue ter um portal bem dinâmico, fácil, acessível de qualquer plataforma, e, né, a gente sempre mantendo ele atualizado, a gente sempre vai ter como disponibilizar esse conteúdo para todo mundo. Certo? Obrigado. Como que vocês divulgam isso, né? Porque ele falou da questão da democratização, né? Da Revolução Pernambucana, e como se faz chegar lá, né? Isso daí que Tem a assessoria de imprensa que trabalha com a gente. Né? Quer dizer, trabalha para a biblioteca, né? Eu acho que o que falta, todos esses programas da Biblioteca Nacional, nosso, a gente não tem muita divulgação, pelo menos a divulgação que a gente esperaria, que a gente gostaria de ter. A Hemeroteca, por exemplo, ela não foi inaugurada. A Brasiliana Fotográfica teve uma cerimônia de inauguração. A Hemeroteca nem isso teve. Ela foi ao ar e ficou, e ela começou a se divulgar de boca em boca, né, Vinícius? Uhum. Boca em boca mesmo. Até o Vinícius trouxe vai falar sobre isso, né? Um pouquinho. Esse é uma das grandes questões, assim. A abrangência e como a gente coloca isso para ser divulgado. Hoje a estratégia é essa, boca a boca. A gente tem uma frequência, a assessoria de comunicação da BN divulga isso no Facebook, no Twitter e no blog. Mas isso é recente também, né? Também é recente. A Ângela falou já há 1 ano fazendo isso. Na verdade, assim, desses 4 anos que eu trabalho fazendo essas pesquisas, produzindo isso, essa ponte com a assessoria de imprensa tem menos de 2 anos, ou no máximo 2 anos, entendeu? Em que eles estão divulgando parte desse material. Se não me engano, a gente tinha Facebook pelo BN Digital. Não chegou a ter, mas a política da instituição de comunicação preferiu centralizar numa coisa só. E eu acho também que é legal porque Facebook, Twitter, essas ferramentas precisam ter uma resposta muito rápida para o usuário, que talvez a gente não conseguisse, com os nossos próprios braços, dar isso. Isso gera, sim, o atraso de resposta em Facebook, em mídia social, geralmente causa problema. Então é melhor concentrar tudo lá, que tem uma equipe dedicada a isso.
o portal do MINC divulga nossos projetos, eventualmente eles fazem matérias e tal, também circulam nas redes sociais. É muito boca a boca, eu conheço aqui, não sei o quê, e tem muita gente que usa o material e não dá o crédito. Eu acompanho vários perfis de disseminação de acervo histórico, de jornais, de fotografia, que botam lá no Facebook os nossos acervos, claramente são nossos e dos nossos projetos, e acabam não dando link. Sempre eu mando uma mensagem, olha, pô, bacana pra caramba, mas pô, se você desse a fonte, se você colocasse, olha, essa imagem foi tirada tal, isso é legal porque dá uma consistência maior no que você está divulgando, e é legal pra gente, que a gente consegue divulgar o nosso projeto e melhorar isso. Então, assim, a ideia aqui, desse pedaço aqui, nesse finalzinho, é tentar trazer algumas questões, né? Tentar, como eu falei, como usuário, entender quais são as principais dificuldades encontradas na pesquisa em base de dados de instituições memoriais. A gente já falou um pouquinho disso aqui. Alguém quer colocar mais alguma dificuldade, alguma questão que queira pontuar? Porque isso é muito importante para a gente entender onde a gente pode avançar na questão da disponibilização, né? Como eu falei antes, assim, eu acho que essas instituições de memória, a gente se entende, se enxerga como uma fonte de pesquisa e de produção de conhecimento para as humanidades digitais, enfim, e analógicas também, né? Mas a ideia é que a gente tenha isso muito em mente, né? Às vezes eu falava que em alguns lugares parece que o seu usuário é o seu inimigo, né? Eu vou dar um exemplo claro, assim, os ônibus no Rio de Janeiro. Parece que o cara que usa o ônibus, assim, qual é a função do ônibus? É levar uma pessoa de um lugar para o outro, transporte público, né? Só que do jeito que tudo é feito, parece que o objetivo do ônibus é sair do ponto A para o ponto B naquele horário que o dono, o fiscal da empresa imagina, você tem 1 hora para fazer o trajeto. E o usuário está ali para atrapalhar. Toda vez que alguém estica o dedo, pô, eu vou perder um tempo aqui pegando esse cara. Toda vez que alguém puxa o sinal, tá ali. Então é uma coisa que a gente não pode, a gente tem que levar em conta que o usuário assim, sem usuário a gente não tem razão de ser, né? Sem os nossos consulentes a gente não tem razão de ser. Então tentar aproveitar ao máximo essa carga colaborativa que os usuários têm. E assim, uma outra questão que eu gosto de pontuar, como gestor... Fala, Antônio. Não, é só uma preocupação que com essas efemérides, com essa nostalgia, quando você coloca tudo na internet e às vezes fica descontextualizado. Então, por isso a importância, eu acho, dessa curadoria. Mas só para dar um exemplo, que a gente trabalha no Arquivo Nacional e administrando no Facebook, eu, Viviane e Denise. Vocês trabalham com a Bruna lá? Com o Cláudio? Não. Cláudio Jolito. A gente trabalha com o Januário. Ah, então, Januário lá do bem. Elas trabalham na pesquisa e na área de mais de movimento. E administra no Facebook de um festival de cinema e vai colocando muito conteúdo lá. E a preocupação de colocar que é do Arquivo Nacional, pertence a tal fundo, com anotação e com a marca d'água. E isso acontece bastante, assim, outras pessoas pegam e não colocam de onde é, e isso pode dificultar depois a sala de consultas, né? Porque às vezes um usuário chega e fala, isso é do Arquivo Nacional, e eu quero reproduzir isso. Sim. Muitas vezes não é, então essa marca d'água até ajuda. Mas a outra questão é que lá a gente tem um acervo da Agência Nacional, que é a ditadura militar no país. Então, aí essa curadoria de... E lá está sempre o presidente militar, né, numa posição de destaque. Isso a gente procura evitar um pouco de colocar, ainda mais nesse momento complicado do país. E a gente já percebeu isso com praia na década de 60. Olha como a praia era muito melhor. Olha quem frequentava a praia. Então, essa nostalgia é preocupante, porque o tempo todo as pessoas estão voltadas por um tempo que era muito melhor do que o de hoje. E esse tempo muito melhor, ali a gente percebe racismo, homofobia, tudo isso. Então, isso tem sido uma questão assim, bem preocupante para a gente. Como disponibilizar, contextualizando também esses documentos, para não dar munição para essa galera
Sim, isso é super importante, assim, a contextualização e o controle da procedência é fundamental. E o trabalho da curadoria é justamente esse. Assim, fatalmente eles vão se apropriar de qualquer maneira e vão dar o enfoque que eles querem. Isso está um pouco fora do nosso controle. Mas isso que você falou do saudosismo é um pouco da síndrome do Meia-Noite em Paris, né? O outro é o que é sempre o melhor, né? Quando você está aqui, não serve. O ontem é sempre o melhor. Isso é uma preocupação grande, principalmente nas nossas instituições públicas, de memória. E o ideal aí é a ação educativa, né? É você sempre trabalhar isso como uma forma de divulgação, de uma memória, e trazendo essas questões, né? A parte curatorial aí, sensacional, perfeito, vamos evitar botar o cara em destaque. Acho que essas estratégias têm que ser levadas em conta dentro da instituição. A gente tenta fazer isso também, dentro do possível, mas sempre tem um ou outro que pega aquilo, enxerga de um viés meio atravessado. Hoje a gente anda numa época muito delicada em vários aspectos da sociedade, né? A gente já colocou Chico Buarque e começaram a chamar de esquerdopatas, essa coisa... Porque quando você trabalha, você disponibiliza esses, digamos, objetos digitais para o público, você está criando sentido também. Para mim tem pouco sentido você simplesmente jogar imagens no Facebook da instituição. Sim. Olha só que bonitinho, gente, hoje é o aniversário do Fusca. É o objeto pelo objeto, né? Exatamente, o objeto pelo objeto. Então, assim, a função, a gente trabalha na pesquisa e difusão de acervo. Então, acho que o sentido do trabalho de quem está preocupado com difundir o acervo, disseminar o acervo, ajudar, assim, contribuir para que crie-se um sentido naquilo, né? Que não seja bonitinho, uma coisa ilustrativa. Né? Então, assim, aí eu ia até perguntar para vocês, porque os projetos que a gente viu no portal da BM Digital e tal, mas assim, não existe um trabalho voltado para essas redes sociais, não falando só de Facebook, ficar postando coisa em Facebook, mas algumas coisas tipo no Flickr, ou existem projetos de tagueamento. Então, a gente trabalha hoje, toda a gestão de mídias sociais tem um departamento específico para isso, e que eles têm um viés muito da parte de gestão, responder rápido, um pouco voltado para a questão do SIC, você tem que responder em tanto tempo, papapá. Eles fazem um trabalho de divulgação que, dentro de uma certa medida, eles sempre vêm falar com a gente e com as curadorias de acervo. Então tem uma parte lá, toda sexta-feira, tem documentos literários, então alguém disponibiliza um documento literário e alguém do setor de manuscritos, a Ana Lúcia, né? Constrói um texto em cima daquilo, mas a gente precisa avançar nisso, essa questão da imagem pela imagem, de contextualizar. Mas, por exemplo, foi semana passada, a Cláudia e a Carmo postaram na Brasiliana Fotográfica um texto belíssimo sobre a questão das lutas feministas no Brasil, que é um conjunto de fotos da Brasiliana sensacional. A gente recebeu muitos feedbacks positivos em relação a isso. E é um tema super, apesar das fotografias serem da década de 40, se não me engano, 20. Pô, que é assunto mais atual do que esse, tem outros, mas esse é super atual. Então, nesse trabalho de significar o acervo e tentar sempre aproximar aqui, ó, Congresso Nacional Feminista, Memória das Lutas Femininas no Brasil. Então tem foto da Berta Lutz, da campanha pelo voto feminino. Cara, é um material belíssimo que está disponível lá. Ela descendo do avião, onde lançaram os panfletos para fazer a campanha pelo voto feminino. Então, essa questão precisa ser melhorada, mas a gente está tateando e está chegando lá. Demanda... Que bom que o Arquivo Nacional tem um departamento só de pesquisa, difusão, que pode produzir isso. A gente divide isso com outras obrigações. Mas é assim, a gente vai avançando nesse sentido. No arquivo mesmo teve aquele convidado da British Library, fez uma palestra incrível que eu assisti pelo Facebook. Falou que eles fizeram um acervo de fragmentos, eles conseguiram capturar todas as imagens do acervo digital deles e colocaram no Flickr. Sim. E criou assim um impulso enorme
Ele está agora como visualização bolsista da deles. biblioteca, e ele está fazendo alguma coisa semelhante aqui para testar, com acervo, eu acho que de escravidão. Enfim, a gente tem algumas questões em relação ao... Não é muito semelhante não, porque na verdade, na British Library, a gente pegou livros, né? Extraiu as imagens. Extraiu dos livros as imagens. No nosso caso, não. Ele foi na base da letra digital, Teria que colocou registrar livros, o cara já isso, pegou imagens que já estavam tagueadas. Já está tudo tagueado. Você, Então, de repente, tagueado em criar um português e acervo inglês. no- Então, para a gente não vai funcionar em nada. O que a gente tem de um projeto de tagueamento é com relação à coleção do Alexandre Rodrigues Ferreira. É isso que eu ia falar. Que é uma coleção, é um viajante que percorreu o norte do país, centro-oeste também, com um desenhista. E ele desenhou espécies, várias espécies da nossa flora. E são 300 e tantas imagens, 200 e tantas plantas. E 200 e tantas não estão identificadas. A gente não conseguiu taguear o título, a tag de título. A gente sabe que é o autor, sabe mais ou menos o ano que foi produzida, mas a gente não sabe que espécie de planta é. Aí, uma época, aí, a gente já pediu para um estagiário nosso na época para fazer isso no Flickr. Mas agora a gente vai fazer Flora Brasileira Identificada. Então, isso a gente colocando, isso vai ser de grande utilidade para a Biblioteca Nacional. Porque vai ser um tagueamento que a gente não tem. A gente tentou fazer projeto de biblioteca, não conseguiu. Agora, as nossas imagens que foram retiradas da nossa acervo, 1000 imagens sobre negros e tal, gravuras, desenhos, não vai adiantar nada desse projeto dele, porque já estão tagueados, já estão identificados, já estão com autor, título, assunto. Não sei que mais tag vai colocar ali, entendeu? Quando você extrai de um livro que está tagueado, o autor, título, lá, beleza, aí você tira as ilustrações de dentro desse livro que não foram ainda identificadas, beleza. No nosso caso não, no nosso caso não tirou de dentro do livro, da pesquisa dele. Assim, essa questão da inclusão do uso desse crowdsourcing, né, que hoje é um potencial muito grande. A gente vai fazer um projeto piloto agora, com essa flora brasileira sem identificação, são 205 registros, a gente vai usar essa plataforma aqui. Essa talvez seja a mais importante plataforma de crowdsourcing científico que existe. Porque o Flickr não é para, basicamente, ele não foi criado para gravura, nem desenhos, ele foi criado para fotografia. Ele é o lugar da fotografia. O Joaquim Marçal, que vai ser a pessoa que está avaliando essa pesquisa, falou, mas isso daí o Flickr não é. Aí ele me mostrou que é. Então a gente vai usar essa plataforma que a gente acha mais adequada. Aqui você consegue categorizar teu projeto, né? Você entra aqui em natureza, e aí tem vários tipos de possibilidades, desde você colocar um manuscrito e pedir que as pessoas façam a transcrição disso. Tem um projeto que cataloga orquídeas no hemisfério sul, e aí ele pede para as pessoas que têm fotos de orquídeas postarem a sua foto e colocar mais ou menos a localização onde ela foi tirada, para criar um banco de dados disso. Enfim, aqui é uma plataforma bastante elástica, onde você consegue integrar, colocar um projeto aqui e conseguir captar esse apoio, vamos dizer assim, esse trabalho colaborativo de uma maneira mais estruturada, né? Aqui é mais voltado para as áreas das ciências mesmo, e é uma coisa mais científica e menos popular, vamos dizer assim. A gente vai começar por aqui. Talvez a gente passe depois isso para o Pinterest, como a Angela falou, a parte do Flickr o Flickr é voltado para fotografia, então a gente não gostaria de usar essa plataforma de uma maneira não adequada. Então, sei lá, alguma outra mídia social que apareça até lá. Vinícius, deixa eu falar só rapidamente. A gente não falou disso em nenhum momento. A Biblioteca Nacional tem um projeto, não sei se vocês conhecem, o projeto Resgate Barão do Rio Branco. É um projeto que foi criado por ocasião das comemorações dos 500 anos da descoberta do Brasil, junto com Portugal, o Ministério das Relações Exteriores e tal. Enfim, esse projeto que ele fez? Ele foi a Portugal e a outros países da Europa resgatar documentos sobre o Brasil, documentos do século XVI, XVII, XVIII, manuscritos. E ele foi ao Arquivo Histórico Ultramarino, resgatou milhares de documentos, manuscritos sobre o Brasil, e esses documentos foram microfilmados e em cada documento tinha uma sinalética, eu não sei, o pessoal de arquivo sabe que a sinalética é um guia, é uma ficha catalográfica, vamos dizer, daquele manuscrito que está lá. E tudo isso foi
microfilmado. Após isso, foi digitalizado e gerou umas caixas grandes, sobre cada capitania do Brasil com seus manuscritos. Se quiser, Vinícius pode até mostrar. Enfim, esses do Arquivo Histórico Ultramarino, eles estão com as sinaléticas, eles estão catalogados, eles estão nessa base de dados aí, que o Vinícius está mostrando. Mas acontece que a gente tem uma série de outros rolos de microfilme só com o manuscrito. O pesquisador foi lá e falou, esse manuscrito é sobre o Brasil, na Holanda, o holandês pegou tudo, foi na França, pegou uma opção de manuscritos sobre o Brasil e microfilmaram apenas. Não foi digitalizado e nem identificado cada um por si. Então, a gente está querendo criar uma plataforma parecida com essa, mas específica para os manuscritos, onde o pesquisador que está lá na Holanda, ele com o login sem, ele acessa esse manuscrito e aí sim, ele vai taguear esse manuscrito. Ele vai dizer de quem é o autor, de que se trata, por que ano que foi feito, enfim, a que contexto pertence. Tá? Então, o que já existe, o Arquivo Histórico Ultramarino, que são os manuscritos identificados e tal, esses outros pesquisadores desse projeto, que vai ter continuidade durante esse ano de 2017 e ano de 2018, vão identificar esses manuscritos. A gente está, junto com o Unesco, né, executando, trabalhando na arquitetura desse projeto. A gente chegou a essa ideia de usar esse esquema de tagueamento. Então, a gente está criando uma plataforma para esse pesquisador, que ele, além de, ele vai reconhecer os JPEGs dos manuscritos, ele vai ter que encadernar, ele vai ter que fazer um PDF. Esse manuscrito começa aqui, esse manuscrito termina ali. Juntou aquilo, o sistema vai encadernar virtualmente e o cara lá de onde ele estiver, ele vai taguear. Tá? E aí depois vai chegar aqui para a coordenadora do projeto, que é uma pesquisadora, uma historiadora, contratada especificamente para isso, ela vai dar o ok, tá certo, tagueou bem, não tagueou bem, falta a data, falta não sei o que, e vai controlar isso, inclusive qualidade, pagamento, etc, etc. Então é um uso que eu acho bacana, né, dessa plataforma, é claro que a gente vai ter que adaptar, mas eu acho um uso bastante interessante desse tagueamento por parte do usuário, ou então por parte do profissional contratado. Então, aqui é uma outra questão, que é se na instituição que vocês trabalham existe alguma ação voltada para essa retroalimentação, né? Aproveitar as sugestões, críticas e solicitações dos usuários e quais. Assim, a gente tem algumas diretas e indiretas. A gente tem um canal aberto do e-mail, que é público, está lá na página, o telefone está lá na página, as pessoas ligam mesmo, eles ligam de verdade, eles mandam muitos e-mails. Na hemeroteca, quando você entra aqui, você tem um contato aqui, um fale conosco para você avaliar e mandar um comentário. Isso tudo é lido, é respondido na medida do possível. Essas são as formas diretas, né? Tem o Facebook da BN, as pessoas entram em contato por ali, o SIC, que é um canal oficial do governo, e como forma indireta a gente tem algumas coisas interessantes. Assim, esse aqui é o gerenciador, é a parte de controle de conteúdo da hemeroteca, né? Então aqui a gente tem algumas informações como os acervos mais consultados. Desde que o Cruzeiro, eu fiz uma pesquisa aqui entre 1º de agosto agora e o dia de hoje, tá? Sempre, no dia seguinte que o Cruzeiro foi disponibilizado, ele já ficou o primeiro lugar da lista de acessos, sempre. E o Almanac Lemmert sempre foi o primeiro até o Cruzeiro entrar, e ele sempre é o segundo. Mas o Almanac Lemmert é porque ele está contabilizando todo o período dele. Então, que os outros são por décadas. É a década tal do Cruzeiro, a década tal do Jornal do Brasil. E o Almanac está o período todo dele, entendeu? Mas se você somar, não chega lá, entendeu? Ou chega. Enfim. Então tem um tarado lá, pesquisando. Tem, deve ter. Oi, diga. Bom, eu contribuo bastante para fazer. Eu sou pesquisadora do entretenimento da TV Globo e a gente utiliza muito para a criação de cenários, essas coisas. É bom dar um feedback para vocês. Olha aí. Então, de 3 milhões de visualizações, provavelmente 1 milhão seja do nosso departamento. Que bom! Porque, lógico que a gente sabe que vocês esbarram muito na tecnologia, como a gente também. Pra gente que pesquisa imagem, pra vocês terem noção, quando a gente vai, por exemplo, fazer um cenário de um cinema, a gente pesquisa o anúncio do mobiliário de cinema da década de 50 para saber como aquela cadeira era feita para reproduzir igual e por aí vai.
E a hemeroteca já salvou a gente pesquisas assim muitas vezes. Que bom. Muito bom. Praticamente é o favorito primeiro lá, meu. Eu, antes de tudo, começo pela hemeroteca. Infelizmente agora eu estou pesquisando Idade Média, então Então, me já ferrei. Já não estou acessando tanto, mas assim, a gente sempre espera aquela coisa de visualizar os thumbnails das páginas, das ocorrências. Eu sei que a tecnologia sempre... Mas assim, o feedback a gente usa muito, a hemeroteca, então Legal. Essa utilização eu ainda não tinha no meu radar. A gente tem algumas outras. É isso, é que eu falo, a gente, quando lança o projeto, a gente sabe como ele começou, mas onde ele vai parar a gente não sabe. Aqui, esse quadro aqui é um negócio que eu gosto muito de olhar. São as expressões mais pesquisadas. Você vê lá, primeiro tá o Flamengo, outro dia tava o Vasco. Outro dia tava o Vasco. Tá na frente do Flamengo. Não, mas agora não tá. Nesse período não tá. Pelo menos não tá em segundo, né? É verdade. Então você vê, Flamengo, Espírito Santo, Saúde, Portuguesa de Desportos, Casa Balão. E olha a quantidade, isso aqui é o termo pesquisado e a quantidade de ocorrências, tá? Silva, ao Vasco aqui, em 16º. Ferreira, Buenos Aires, isso aqui foi você, hein? Então, assim, isso aqui, guerra, isso aqui pode te dar indícios do que é mais buscado. Futebol é um termo que está sempre ali, busca por time e tal. Então, que tal olhar isso aqui e falar assim, o que a gente tem no acervo sobre esporte, sobre futebol? A gente tem alguns periódicos, agora a gente está terminando a digitalização do Jornal dos Esportes, a gente está colocando... A gente já colocou, por causa das Olimpíadas, um volume grande de periódicos esportivos já disponíveis. A questão do Cruzeiro está em primeiro lugar, isso indica assim, poxa, é um nicho que é importante, assim, essas revistas de dia a dia, de social, né? Então agora a gente está digitalizando a manchete, a Fatos e Fotos, já vai entrar, acho que até o fim do ano, a gente já está trabalhando nisso, a gente está ficando um pouco rebelde, né? Essa questão da manchete, tem problema jurídico, faliu, tem massa falida, vamos lá. A gente tira. Até reclamar, a gente vai falar. Nunca ninguém reclamou. Nunca ninguém reclamou. Reclama, me processa. Não dá nada, vai ao Supremo. O Governo Nacional sendo julgado. Então, assim, dentro do teu sistema, se você tiver a oportunidade... Acredita, Bernardo? Interrompe a gravação. Então, assim, é até importante no mapeamento e na construção e na aquisição, vamos lá, dos sistemas de gestão, que se você puder colocar esse tipo de informação no gerenciador, para você mapear o que eles pesquisam mais, o que é mais acessado, isso te dá indícios indiretos de onde você pode atacar, quais os temas são mais pesquisados. Claro que não é só isso, né? Porque pode ser que um outro tema não seja muito pesquisado, porque ele não está presente ali, mas você consegue algum indício. Eu fui numa palestra com aquele Zanenkar, que ele é o curador da biblioteca da British Library, e ele falou nesse quesito de aproveitar as sugestões dos usuários, em que ele às vezes aparecia alguma carta, usando um pouco da paleografia, não, então um mapa, em que os usuários botavam um mapa de, sei lá, de 1500, faziam uma comparação com o mapa atual, e com isso eles podiam, eles botavam o que eles visualizavam, se o que o usuário falou está certo, disponibilizavam para os outros usuários. Um acervo que às vezes eles não puderam fazer toda esse estudo. E as cartas também, muitas cartas eles não, são letras que a gente hoje não consegue identificar, e muitos usuários eles passavam o tempo deles tentando ver o que estava escrito ali. Aí eles mandavam para a British Library e eles viam se estava certo e disponibilizaram para os outros usuários também. Isso é legal, é bastante interessante e faz parte dessa retroalimentação. A gente precisa só entender o esforço que isso detém. Eu preciso ter uma equipe grande para validar essa informação, que a gente tem a responsabilidade com a qualidade e a veracidade do que a gente coloca. Então, a partir do momento que eu publico isso na minha base de dados, eu tenho que ter alguém da instituição que fala, olha, isso aqui é pertinente, né? Então a gente acaba nesse momento esbarrando um pouco nessa questão.
Mas isso está no radar também. Mas Da aí gente. eles têm essas. Sim, sim. Mas também tem. Eles ganham em Libra, né? Mas foi o que aconteceu com a foto do Machado da Vista. Foi. Só que aí era um universo muito mais restrito, né? A gente pediu, conseguiu. Isso acontece sempre na Brasiliana Fotográfica, as pessoas corrigem nome de rua. Teve um que corrigiu a data de uma foto, que era assim, pô, eu devia ter pego esse e-mail. Ele falou, olha, a foto estava circa 1930. Aí ele falou, não, essa foto é do início da década de 20, porque assim, no cantinho aparece um carro que ele só foi fabricado no Brasil, sei lá, alguma coisa assim, entre 20 e 25. Então, não, era o contrário. Eu não sei exatamente o que, era 20, mas na verdade era 30. A foto estava catalogada cerca de 1920, mas era 30 porque esse carro só foi fabricado aqui a partir de 1932. Aí a gente foi lá, olhou, viu, era uma foto até do Instituto Moreira Salles, e eles consertaram. Olha, essa tem lá rua tal, não sei o que. Não, essa rua nessa época não chamava assim, ela chamava assado. Depois é que mudou, aí você vai lá, olha e acaba incorporando isso. Mas é um trabalho muito manual, que você precisa se certificar de que aquilo é verdade. Mas é fantástico. Tem uma ferramenta chamada Colabore, né? Que é inspiradora assim, para as instituições. Verdade. Mas é isso também, a equipe tem que parar o trabalho, para a vida, tem que parar para olhar, e fazer senão, pesquisa a gente daquilo coloca ali. até em Ela é papel, ótima, sabe? mas ela esbarra nessa questão da equipe ser pequena, tem que fazer uma pesquisa, que a gente não pode colocar qualquer coisa que a pessoa envia pra gente automaticamente, né? Não, e Mas os usuários são aí, assim, se ele aí manda uma você colaboração, ele quer ver no site em 24 horas, senão ele começa, não, 24 que é? horas não, já liga, olha só, acabei de mandar um e-mail, por favor. É verdade. Então aqui eu trouxe alguns exemplos de e-mail, que vou começar pelo e-mail. Só para vocês verem que tipo de mensagem chega pra gente. Essas são as mais peculiares. Muitas eu não consigo nem entender o que a pessoa quer, mas a gente responde e tenta falar. Olha, faleceram em São Marcos os dois Antônio e Maria. Esse Antônio Fongaro tinha os filhos que são José Avelino, Maria, Rosa, Raimundo, Ângelo, Cecília, João, Silvestre, Alberto, Pedro. Acredito que seja só esses. Muito obrigado. Se for atendido, que Deus te abençoe. O que ele quer? Não sei. Esse e-mail existe, está lá no meu e-mail. Eu copiei e colei. Por aqui. Esse aqui é um outro. Eu sou filho do clarinetista, sargento da Polícia Civil, UNEM, fiel escudeiro de Luz del Fuego, o encantador de serpente. Parece aquela coisa do Daenerys, né? O título tá não queimada, nascida da tormenta, não sei o quê. Amigo de instrumentista, papapá. Ter sido filho dela, Mulher Luz, eu podia ter sido filho dela, mas eu acho que não podia ter filho. É isso que eu queria deixar. Mercado, que acho que é marcado, liga pra mim. Oi? E vem com o telefone lá. Aí algumas questões mais estruturadas. Esse é um tema que eu gosto muito. É uma professora, está trabalhando com os alunos de história sobre o fundador da vila dela, Miguel Xavier, município papapá. Ela conseguiu fazer uma pesquisa na hemeroteca, encontrou um monte de documento, queria saber como é que ela pode usar. Cara, a gente tem um potencial muito grande para fomentar ações educacionais que ainda é pouco explorado. Eu sei que aqui na Fundação, de vez em quando, tem oficinas sobre isso, né? A educação a partir dos arquivos. Você estava falando da educação patrimonial, só que aí eu não quis te interromper, eu ia falar isso, né? Que os professores, eles têm esse potencial de fazer esse link entre as instituições de acervos de memória, enfim, e a sala de aula, e esse outro público que a gente não atinge, porque vocês não atingem tanto, a gente também não, e as outras instituições também não. Então, a gente tem tentado fazer esse esforço de fazer esse diálogo, de trazer os professores para cá, para incentivar eles a usar o nosso acervo. E aí, assim, geralmente é cobrado e tal, a gente até está pensando em começar, tipo isso, ela está te pedindo para fazer reprodução. Para a professora, a gente tentar não cobrar. A gente agora na sala de consulta deixa quem vem tirar fotografia dos documentos de graça, enfim, porque eles são acho que eles são essa chave. Exatamente. É o mediador dessa fazer, relação. Eu consegui, assim, fazer na escola da minha filha, a gente fez uma visita lá com uma turma de 9º ano, eles estavam estudando abolição, então a gente conseguiu, em todos os setores,
E eles tinham 6 temas para desenvolver, eles tinham que... Era uma ação conjunta de história com literatura, com a professora de português. Então, a partir... Eles tinham 5 eixos, 6 eixos temáticos, eles tinham que ir na biblioteca, uma visita orientada, a gente separou material relativo a todos eles, todos esses eixos, iconografia, manuscritos e periódicos, e aí cada grupo ia escolher um, e eles iam ter que escrever um texto falando sobre aquele momento histórico e escrever uma prosa, um conto, alguma coisa literária em cima de um documento daquele. Foi super bacana, eles adoraram, a professora ficou muito, muito satisfeita. Eu também, eu penso muito nisso, nessa questão do potencial de se construir conteúdos. Pô, a gente tem uma dissociação, né? A gente tem o acervo e eles passam o conteúdo, mas as coisas não são linkadas. E quando são, é tipo o objeto pelo objeto. Ah, o Pero vai de caminho, aí tem uma foto da cá. Pô, não é isso, você consegue fazer mais do que isso, né? Então esse aqui é um outro, estudando a história da minha família, pesquisa genealógica na hemeroteca, é assim, muito. E pesquisa sempre, queria ver a comprovação do meu pai que trabalhou não sei aonde e quer se aposentar e não tem mais comprovante. As coisas a gente, quando é coisa de imigração, de nacionalidade, a gente encaminha para o Arquivo Nacional. A gente sempre tenta encaminhar para os lugares quando a gente identifica, né? Então aqui, pesquisa... Esse aqui ele encontrou informações sobre data e local de um antepassado meu e no mesmo texto, na página posterior, sobre o falecimento do marido da filha dela. Então assim, tá tudo ali concentrado, né? Isso aqui é um elogio que botei aqui, depois eu vou mostrar um problema. Viabiliza pesquisa. Né? Uma vez a gente recebeu não foi nem com a hemeroteca, aquela pessoa agressiva. Não, foi da hemeroteca. Foi que ele queria uma revista espírita e ele foi muito pouco espirituoso. Foi muito agressivo. A gente respondeu, mas ele continuou. Aí eu falei, olha, chega, não vou responder mais. Só não me chamou de bonito. Quase que a gente ia entregar até pro procurador. Pro procurador da biblioteca. Porque ele estava beirando o desacato ali, sabe? Aquela coisa de... Caminhando para ameaça. Não, porque eu vou prender todo mundo, vocês estão gastando dinheiro público aí, não fazem nada. Além dos e-mails, a gente recebe muito telefonema, né? Sim. Eu atendo muito telefonema lá e o que mais chega pra gente são algumas dúvidas que acho que a gente precisa popularizar mais, que é a dúvida quanto ao uso do material. Então, eu atendo muita gente falando, eu vi isso, eu posso pegar? Eu falo, pode, você vai clicar com o botão direito, se não aparecer mensagem nenhuma, é seu. Entendeu? A gente protege todos os documentos que estão para ser protegidos. Então, quando você já entra num documento, como a gente fez o teste ali com a edição do Jornal do Brasil, no caso do documento da semana, ele já aparece mensagem. Então, clicou com o botão direito, está disponível para salvar, é seu. E isso é uma dúvida que muita gente, a gente já percebe muita gente. Eu imagino que chegue muito por e-mail, o Vinícius é quem olha mais os e-mails, e por telefonema, às vezes que eu atendo telefone lá, e sim, muitas vezes, boa parte das pessoas está com dúvida sobre se elas podem ou não usar o material. É para usar, é para divulgar. Nesse caso aqui ele está fazendo uma sugestão que é mais tecnológica, de você disponibilizar a opção de inverter o positivo e o negativo, para talvez, às vezes os jornais estão muito escurecidos em cima e você não consegue ver a data. Eu achei engraçado o PS dele, né? Que é justamente o que eu responderia, vamos avaliar os custos e tal, mas aí no PS ele já coloca lá. Para coisa da votação do impeachment, andou liberando um dinheiro, de repente um deputado gostaria de patrocinar essa causa do inverter aqui o negócio. Isso aqui foi uma... Pela inversão dos negativos eu voto sim. Isso aqui, a partir de uma reclamação de um problema que estava acontecendo na hemeroteca, eu consegui descobrir isso aqui. Bom, está aí, é um professor da Universidade de Califórnia, em Berkeley. Ele ia apresentar um trabalho nessa American Historical Association, em Denver, botou ali. E ele
para isso ele estava usando uma funcionalidade que, para ser sincero, eu nem sabia que existia na hemeroteca, era o tal de match list. Aí eu mandei lá para o suporte, eles consertaram, realmente, não sei o quê. Aí eu fui ver, ele me mandou a programação do evento, né? Foi em janeiro desse ano. 131º da Sociedade de História Americana. E aí, para minha surpresa, existiam 2 mesas específicas sobre acervos da hemeroteca digital. Essa daí, Imperial Brazilian Newspapers, com esses palestrantes aí, ninguém do Brasil, todas de universidades europeias e americanas, trabalhando imprensa periódica no Rio. E essa outra, também com o mesmo tema. Essa tem a Angela Alonso, estava apresentando ali. E a pessoa que me escreveu, o que foi mais curioso ainda, ele estava trabalhando com data mining no conteúdo histórico dos jornais. E eu falei, cara, isso é fantástico, porque isso é uma possibilidade de você investigar o acervo, tanto do ponto de vista linguístico, né? Qual é Ninguém pediu para vocês aí nos arquivos TXT, não? Não, e a gente nem consegue, porque a ferramenta, ela não gera. Nossa, também. Mas aqui as pessoas têm... Não, eles não liberam. Não, eles nunca pedem. A gente tem uma versão que é Sim, a nossa... a versão do aquela PDF. que aparece no calendário, que é o PDF. E para trabalhar com essa modelagem de dados, essas coisas das humanidades digitais, esses arquivos TXT que o pessoal consegue colocar nesses programas. E aí, como a gente não tem, assim como vocês, porque a gente também não consegue receber. Esse é um desafio. Aí, é uma questão agora daqui. Mas a gente para conversa frente. com eles sobre isso. Uma hora a gente então, dobra eles. A gente tem que fazer uma pressão. Uma coisa assim coletiva. Olha, tem um grande usuário nosso, que é o Marcelo Zelic, que é o diretor lá do Tortura Nunca Mais e tal, e ele também usa Doc Pro. Ele fala, eu falo para eles, vocês têm que falar, essa empresa tinha que ser pública, o BNDES tinha que comprar isso e abrir isso para todo mundo, essa ferramenta, botar, você quer, papapá. É uma ferramenta muito interessante, né? Eu acho que agora o arquivo da cidade também está usando. Não existe uma ferramenta livre que faça isso. Esse é o grande desafio. Agora, esse era o erro que ele estava tentando fazer. Desenvolver uma coisa livre, vai se experimentar. A gente não tem dinheiro ainda para bancar isso. E esse aqui é o caso mais curioso, né? Isso aqui eu nem sei como é que isso chegou pra gente. Isso é uma lápide do cemitério de Paquetá. Isso chegou para mim por e-mail, Jovil Teló, exemplaríssimo, com a referência bibliográfica. O País, edição tal, hemeroteca digital. Hemeroteca no além. Aí eu falei, vou lá no País ver isso aqui. Aí achei lá a página, achei a coisa e tá aqui. Falecimentos. Foi recebida com grande mágoa no meio do funcionalismo público a notícia de falecimento repentino em sua residência do senhor Jovil Teló, diretor aposentado do Tesouro Nacional. O extinto, né, o Jovita, foi um funcionário exemplaríssimo. E aí foi o que eles usaram lá na exemplaríssimo. Era a característica deles. Tal. E aqui no final ele fala, seu enterramento realizou-se ontem, às 17 horas, saindo do Ferreiro para o cemitério local da ilha de Paquetá. Assim, inusitado, né? É curioso. Eu planejando ir a Paquetá para ver. Pois é, assim... De charrete. Então, assim, as possibilidades são enormes. Eu acho que o nosso trabalho é aproximar essas questões e trabalhar em prol do usuário, em prol da pesquisa, tentando cada vez mais facilitar. Na minha cabeça, a gente tem a gente deve ser um elemento facilitador, enquanto mediador disso, né? E, enfim, não sei se era exatamente o que vocês estavam esperando, foi meio caótico. Não mostrou a busca, né? Não mostrei a busca. Vamos dar um e-mailzinho solicitando a visita técnica. Vamos. Olha, eu tenho aqui uns folderzinhos da biblioteca digital. E a gente eu nem botei aqui, mas na página...
passar para trás. Tem mais aqui. Os contatos, se vocês quiserem fazer uma visita. Então, vou botar aqui. Consegue. Tem contato no seu, Ângela? No seu PowerPoint? Não, eu abro aqui. Eu vou botar aqui. Vocês querem aí? Agora esse folder já está obscuro. No celular. Pronto, aí com os nossos contatos, o BN Digital eu mesmo que geralmente abro, o meu pessoal e o da Ângela. Assim, a gente está sempre aberto a receber todos, a gente está sempre buscando novos parceiros para a Rede Memória, para os nossos projetos, para os nossos programas. Eu acho que isso dá peso, dá sustentação, é uma forma da gente compartilhar recursos, compartilhar experiência, compartilhar... E facilitar a pesquisa, né? Facilitar, exatamente. E assim, a gente está aí. Aberto, aí também, se alguém tiver um lugarzinho no data center, a parte passando o pires. O Arquivo Nacional não tem. Eu estava conversando com uma pessoa de lá que saiu, Ele chorava de tanto, todo ano. O Mauro estava quase Nada, todo ano ele fala que não tem espaço, não sei o que. Mas ele tinha um pedacinho lá que a gente prestava É um trabalho que nunca acaba, né? O arquivo digital é o filho que nunca sai de casa, né? Você tem sempre que sustentar ele. Não, as pessoas têm uma ilusão, né? Se você digitalizar tudo, vai gastar menos, vai ficar mais...